E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, nesse encontro nós falaremos sobre a permutação simples. Então, enquanto roda a vinheta, já aproveita para deixar aquele like e se inscrever em nosso canal, o Prof. Taon com Gilberto Teixeira. Vamos nessa! Pois bem, pessoal, olha só. Considere um conjunto com um número qualquer de elementos. 4, por exemplo. Nesse conjunto, ao escolher esses elementos de maneira ordenada, nós estamos criando um grupo, perfeito? Para criar um novo grupo, o que eu vou precisar fazer com esses elementos? Eu vou precisar trocar eles de lugar. Fazendo isso, nós criamos um novo agrupamento ordenado. Quando eu calculo de quantas maneiras, ou melhor, quantos agrupamentos ordenados eu consigo formar com todos os elementos distintos de um conjunto, nós estamos calculando uma permutação simples. Permutar nada mais é do que trocar de lugar. Então, os problemas de contagem que me dão essa ideia, que eu vou ter que trocar os elementos de lugar, e além disso, que eu tenho que utilizar todos esses elementos, nós estamos trabalhando então com uma permutação. Para entender melhor essa situação, vamos fazer o seguinte. Por exemplo, a palavra amor. Nessa palavra, que é constituída por 4 letras e, portanto, são 4 elementos, nós temos aí um agrupamento ordenado. Para formar essa palavra, eu tive que ordenar essas letras. Primeiro a letra A, depois M, depois O e por último a letra R. A ideia é o seguinte, eu quero formar uma nova palavra. Então o que eu tenho que fazer, pessoal, com as letras ou com os elementos desse conjunto, com os elementos dessa palavra? Trocar de lugar. Por exemplo, se eu escrever de trás para frente, já aparece aí a palavra Roma. Perfeito? Olha uma outra palavra. Vou trocar a letra R, vou jogar lá para o final. Então, nós temos aí uma nova ordenação, formando a palavra Omar. Quem não lembra aí da série Todo Mundo Odeia o Chris, o Senhor Omar. Se eu pegar, por exemplo, essa palavra agora e escrever ela de trás para frente, vai formar uma nova palavra. Distribuir aí uma nova ordenação, certo? Formando a palavra ramo, beleza? Pega a sigla RA, joga lá para o final, causando uma nova ordenação. Estou trocando esses elementos de lugar, Forma a palavra mora, onde você mora. Bom, nós poderíamos continuar com essa brincadeira. Até o momento, nós formamos 5 palavras. Isso nós chamamos de anagrama. Então, aqui uma possível pergunta seria: quantos anagramas é possível formar com as letras da palavra amor? Se nós continuarmos com essa brincadeira, nós vamos conseguir formar quantos agrupamentos ordenados? Bom, se você respondeu 24, beleza, é isso mesmo. E nós podemos encontrar essa resposta utilizando o princípio fundamental da contagem, que foi, inclusive, trabalhado no nosso primeiro encontro. Perdeu essa aula, vou deixar um card na parte superior desse vídeo com a playlist completa desse conteúdo, análise combinatória. Bom, utilizando o princípio fundamental da contagem, por exemplo, nós temos para a primeira letra 4 opções, para a segunda 3 opções, para a terceira 2 e para a quarta 1. Multiplicando, conforme o princípio, nós encontraríamos 24. Agora, qual é a ideia? A ferramenta que eu vou apresentar agora, que é a permutação simples, ela acelera esse cálculo. Calcular a quantidade de anagramas da palavra amor nada mais é do que realizar uma permutação desses elementos. Observe que esse problema ele remete à ideia de que eu vou ter que trocar esses elementos de lugar e, além disso, que é importante, eu utilizo todos os elementos, ok? Então, olha só, para calcularmos a permutação de um conjunto com N elementos, todos diferentes, basta calcular o valor do fatorial desses N elementos. Ou seja,
A permutação de n elementos nada mais é do que n fatorial. Em outras palavras, para descobrir quantos anagramas eu consigo formar com as letras da palavra amor, amor tem 4 elementos. Então, bastaria calcular uma permutação de 4, que é 4 fatorial e, portanto, 24. Beleza? Olha só, dito isso, pessoal, vamos trabalhar alguns problemas para fixar essa ideia. Chega junto, bora lá. A questão número 1 diz o seguinte: de quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem ocupar um sofá com 5 lugares? Bom, esse problema resolução, quando você tem em mente a ferramenta de permutação simples, ela é de imediato. Por quê? O que eu observo? Uma vez colocadas essas 5 pessoas nesses 5 lugares, nós estamos formando um agrupamento ordenado. Para encontrar um novo grupo, o que eu vou ter que fazer com essas pessoas? Eu vou ter que trocar de lugar. Então, trocar, permutação, desde que nessa troca estejam envolvidos todos os elementos. Então, observe que para cada grupo que você formar, sempre terão as 5 pessoas. Em outras palavras, nesse problema, bastaria calcular uma permutação de 5. E de acordo com a fórmula, vale 5 fatorial. 5 fatorial, é bom você ter esse camarada em mente, né? Se você realizar o cálculo do 5 fatorial, nós vamos obter 120. Nós já trabalhamos também a ideia de fatorial de um número natural. Nesse caso, 5 fatorial compreende a multiplicação. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Beleza? Resposta da questão. Nós conseguimos organizar essas pessoas de 120 maneiras diferentes. Bora para a próxima? Bom, na questão número 2, nós temos o seguinte: 9 livros diferentes, 4 de matemática, 2 de física e 3 de português, devem ser colocados lado a lado em uma prateleira. Ah, professor, já sei, 9 livros, eu vou ter que trocar esses livros de lugar, então permutação de 9. 9 fatorial é a resposta desse problema. Calma lá, muito cuidado, pessoal. Nessa questão, nós temos uma restrição, então vamos continuar a leitura. De quantas maneiras diferentes esses livros podem ser organizados? Aí aqui está a restrição, de modo que os de mesma matéria fiquem sempre juntos. Então, nessa organização, eu não posso utilizar os 9 de uma vez, né? Porque aí eu estaria calculando dessa forma a seguinte ordenação, o seguinte agrupamento ordenado. Por exemplo, matemática, matemática, português, física, matemática, física, e de acordo com a restrição do problema, esses casos não me interessam. Dessa maneira, nós podemos pensar da seguinte forma: nós vamos organizar por matérias, né? Nós podemos pensar assim: aqui a primeira matéria ou disciplina a ser organizada, matemática, depois física, e aqui nós organizaríamos o português, beleza? Ah, Gilberto, já saquei. Matemática, nós temos 4 livros para organizar, para trocar eles de lugar lá na prateleira. Então, isso remete à ideia de uma permutação de 4, beleza? Física são 2. De modo análogo, aqui nós teríamos uma permutação de 2. E português, como são 3, remete aqui uma permutação de 3. Perfeito? Então, de acordo com o princípio multiplicativo, nós teríamos permutação de 4 vezes permutação de 2 vezes a permutação de 3. Permutação de 4 é 24, né? 4 fatorial é 24, beleza? Permutação de 2 é 2 fatorial, que é 2. Permutação de 3 é 3 fatorial, que vale 6. Efetuando esse produto, 24 vezes 2, 48.
48 vezes 6, nós vamos obter 288. Resposta da questão? Não. Muita calma nessa hora. Mais uma vez, nós precisamos aqui fazer uma análise, ok? Pessoal, em nenhum momento na questão ele afirma, tá, que as disciplinas devem aparecer nessa ordem. Lá na minha estante eu tenho que organizar primeiro os de matemática, depois o de física, depois o de português. Eu posso organizar isso aí em uma outra ordem, perfeito? Eu poderia, por exemplo, organizar primeiro o de física, depois o de português e por último o de matemática, obtendo assim de modo análogo o 288. Eu poderia organizar primeiro o de português, depois o de matemática e por último o de física, obtendo de modo análogo mais uma vez 288 e assim por diante. Então, o que eu preciso descobrir é quantas vezes esse 288 vai aparecer, ou seja, quantas maneiras possíveis eu tenho à minha disposição para organizar essas três disciplinas, para trocar as disciplinas de lugar. Como são três disciplinas, pessoal, remete então a uma permutação de 3. O que seria essa permutação de 3? Quantidade de maneiras para organizar as disciplinas, né? Para trocar essas disciplinas de lugar. Então aqui nós percebemos que esse 288 ele aparece quantas vezes? Permutação de 3, que é 3 fatorial e 3 fatorial vale 6, obtendo assim 1728. Agora sim, resposta do nosso problema. Então é isso, pessoal. Espero que esse encontro tenha sido útil para você. Não se esqueça de clicar no gostei, no inscreva-se e no sininho para ativar a notificação e não perder nenhum vídeo novo aqui do nosso canal. O Prof. Tá On com Gilberto Teixeira. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.